Tá tranquilo? Pode perguntar. Então tá bom. Oi? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteiras, um programa que promete trazer diversidade de conteúdo. Hoje estou com um amigo meu aqui, o Felipe Clemente. Ele é indicado ao meu amigo Ricardo Dal Bosco. Um abração, Ricardo. Felipe é um especialista na área de liderança, motivação. Tem uma história muito parecida, nós temos uma história parecida de família. Seja bem-vindo ao programa, Felipe. Estamos de portas abertas para te escutar hoje. Olha, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, contando um pouco das experiências, dividindo com o público. Dal Bosco, obrigado aí por me indicar. Estou feliz. Hoje estou conhecendo bastante coisa no Sem Fronteiras aqui, inclusive da Ravex, que eu não conhecia. Toda essa parte de controle, a história da empresa. Gostei bastante de conhecer também. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, a curva de aprendizado sempre é contínua, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe alguma coisa, né? Felipe, conta um pouquinho da tua história profissional, de quem é o Felipe, o pessoal poder entender a magnitude do profissional. Olha, Rodrigo, eu sou originalmente um engenheiro mecânico, sempre gostei de saber como as coisas funcionavam. Na época eu estava até pensando em ir fazer física, mas meu pai, que é um português duro, falou para mim, não, você tem que fazer engenharia porque física não dá dinheiro. Então, acabei indo para engenharia, não me arrependo, gosto muito de engenharia. Pode escolher qualquer profissão, desde que a profissão seja escolhida por ele. Tá. Isso faz parte, né? Sim, Essas famílias mais tradicionais. E acabei seguindo por essa carreira, comecei no automobilismo, então trabalhei na Scania, trabalhei na Braseixos, que fazia eixos de caminhão, a atual Meritor, né? Meritor. Então, aprendi de Kanban, reengenharia, fiz de tudo isso. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a me interessar também não só para resolver problemas mecânicos, mas também para resolver problemas processuais das empresas, que a gente viu que esses, às vezes, eram muito maiores e tinham muito mais impacto até do que os mecânicos. Comecei a me interessar muito, fui fazer uma pós-graduação na GV, o SEAG, né, para conhecer um pouco mais do fator humano, já que a gente não tinha tanta exposição dele na engenharia. Porque geralmente engenharia é muito técnico, né? E aí me apaixonei e falei, eu quero mudar de área, eu queria conhecer outras áreas das empresas, né? Isso me fez ir para trabalhar na Alcan. Na Alcan eu fui para um setor de desenvolvimento de produto que era muito ligado a vendas. Então tive a oportunidade de ajudar a fazer a solda do barco do Almeclink na época. E nesse meio tempo acabei desenvolvendo uma liga nova de panela, que economizava muito material. E eles me convidaram para abrir esse mercado dentro da Alcan. Fui abrir, criei um mercado que não existia, fui tão bem no negócio que eles me ofereceram para pagar um MBA para mim, para que eu pudesse continuar crescendo dentro da empresa. Aí eu fui atrás, consegui achar, fiz todas as provas, estudei para caramba, fiquei um ano estudando, visitei as escolas e acabei entrando em algumas escolas muito boas nos Estados Unidos. Mas na época a Alcan estava para fazer um spin-off e não podia me patrocinar no ano que eu queria ir. Aí eu acabei falando, eu tenho que ir esse ano, não dá para esperar. Meu chefe também na época falou, vai. Me ajudou aí, me ajudou. Fizeram um pacote para mim de saída para me ajudar a pagar. E acabei indo por conta própria, consegui uma bolsa e fui fazer a Duke nos Estados Unidos. Passei 2 anos lá, trabalhei, fiz o estágio lá na GM, lá em Detroit. Quando eu casei, então, minha mulher foi morar comigo em Detroit no começo. Aí você vê que o amor ia durar mesmo, porque ela aguentou 4 meses em Detroit comigo lá. Então, dali eu já sabia que ia pro resto da vida. Ia ter envidado o casamento. E aí, nisso, eu acabei conhecendo a Johnson & Johnson no meu tempo no MBA. Eu acabei sendo presidente de um clube lá, do clube de administração. E a Johnson acabou me convidando para vir trabalhar para eles e vir para o Brasil. E aí eu fui introduzido à medicina. Aí o bichinho da medicina me mordeu. Eu vi que lá o meu sucesso poderia ter impacto positivo na vida das pessoas, né? Eu brinco que às vezes você pensar numa empresa de cigarro, se você tem sucesso, você mata mais gente, né? Ali pelo menos se eu tiver sucesso eu salvo mais gente, né?
Então, fui para a Johnson foi uma escola para mim, passei 7 anos lá. Aí voltei para os Estados Unidos pela Johnson, também morei mais 2 anos fora com a família. O meu segundo filho nasceu nos Estados Unidos. Hoje eu tenho 3, então. É americano. E aí eu continuei minha carreira, depois fui para a GE Healthcare, vender equipamentos de raio-x e ressonância magnética. Fui então depois para a Bard, que era uma empresa americana menor, que estava penando para entrar no Brasil, então eu entrei e consegui arrumar a operação deles Abrir aqui. mercado. Então tive muito sucesso, ganhei por 3 anos como o país com o maior crescimento mundial deles. Estava tudo ótimo até que a Bard foi comprada pela BD. Aí eu fiz a transição para a BD, fiz toda a integração e acabou surgindo uma oportunidade para mim trabalhar com uma coisa que eu queria muito, que era transformação de tecnologia. Como você implanta tecnologia no dia a dia para criar mais valor. A Sodexo me convidou para ser CEO da área de healthcare deles, de saúde, e trazer tecnologia para gerar diferencial para eles, principalmente na parte de limpeza hospitalar e alimentação. Então tinha até um iPad que ajudava a escolher, o paciente podia escolher que prato que ele queria, tinha até pratos gourmets, mas dentro do que ele poderia comer, então dava uma experiência de restaurante, tirava o cara um pouco de dentro do hospital. Só que infelizmente eu entrei 3 meses antes da pandemia, aí chegou a pandemia, virou a Sodexo de cabeça para o ar, porque a parte de alimentação deles, que era em escritório, sumiu. Sim. Então esse projeto foi colocado, foi adiado. Eu fiquei mais 1 ano e meio ajudando eles toda essa crise, porque os hospitais estavam com volume gigante. Né? E a gente sabe ali, eu acho que foi um dos maiores desafios de liderança que eu tive, porque a gente tinha que botar pessoas em um ambiente de risco, né? E como lidar com pessoas que às vezes tinham parentes que tinham risco e ela ia para o hospital e podia contaminar o parente depois. E não tem como, né, Felipe? Eu também trabalhei na pandemia, mas no meu mundo da logística, e bem no auge, bem lá no começo de 2009, se não me engano, né, que deu aquele auge, parecia, eu estava lá em Camboriú numa operação de alimentício, parecia que estava invadindo o país, cheio de ouriço, terra, cargas de pedra bloqueando entrada e saída, e como a gente trabalha muito, né, a gente acaba não acompanhando os jornais, parecia que estava invadindo o país, né? E eu lembro que uma pessoa caiu no terminal, teve uma convulsão normal, caiu no terminal, o terminal não queria mais trabalhar. Você falou bem, né? Como é que conduz essas pessoas, né? De explicar para elas que é uma operação de guerra. Porque não tem como, né? Se o pessoal foi para casa, a parte básica tem que acontecer. Vai ter que continuar plantando o grão, vai ter que continuar processando, continuar transportando. A indústria vai ter que continuar processando a comida, porque como é que alimenta esse povo em casa? Precisa de papel higiênico, precisa de material de higiene e limpeza, precisa de... não tem como. Eu acho que e aí, acho que mais afetado ainda, porque daí expõe mais ao risco, daí são enfermos, né? Que estão com vírus e outras enfermidades. É difícil de lidar com esse povo, né? Esse pessoal para ter esse engajamento e dar essa continuidade de atendimento. E ali eu falo que foi ali que eu aprendi muito a liderar pelo exemplo, a também trazer, nessas horas o que leva uma pessoa lá não é mais remuneração. É amor. É amor, é entender que é o próximo que está ali do lado, que você tem que ajudar. E não só amor à profissão, né? É amor ao próximo, né? Mas a gente, e o que a gente fez muito foi trazer médicos para esclarecer, ajudar, trazer pessoas para ajudar a ver como que a gente podia mitigar aquele risco. Então a gente fechou quarto de hotéis para colocar as pessoas que estavam em risco para elas não estarem em contato com a família, para que elas pudessem trabalhar. Então, posso dizer que foi muita criatividade e muito engajamento do time lá para conseguir. Então, foi uma época que eu ganhei muito cabelo branco, mas aprendi muito. E no final, acabei fazendo essa transformação que eu falei, tecnológica, digital, no meu próximo emprego. Chegou uma hora que realmente eles não iam mais continuar com esse projeto. Eu já tinha ajustado as coisas para que funcionassem bem e eu acabei aceitando uma proposta de ir para a Pixion, que é onde eu estou hoje, que é uma health tech, a segunda maior health tech do Brasil.
cuida de sistemas de gerenciamento para hospitais, clínicas, de imagem, e precisava de alguém que pudesse trazer aquela tecnologia mais próxima para o paciente e para o médico. E aí eu entrei com esse meu expertise, estou lá há 4 anos, a gente tem feito um trabalho muito legal, tem crescido, tem tido um impacto muito grande na sociedade, e estou realizando essa parte do meu sonho lá. Então, mais ou menos essa é a minha história. E no meio dela tem uma parte também que eu falo de um outro chapéu que eu tenho, que quando eu voltei do MBA, minha avó, que é uma das fundadoras da PAI de São Paulo, hoje conhecido como IJC, na época me convidou para participar do conselho lá. Eles estavam com conselheiros muito antigos e estavam com medo da sustentabilidade e continuidade do negócio a longo prazo. Então, estou lá há quase 23 anos trabalhando e posso dizer que a minha remuneração é a melhor possível que eu tenho. Não vai nada para o banco, mas para minha conta no céu vai muita coisa e para minha experiência também. Conta um pouco para nós. Estávamos conversando no intervalo, né, sobre o JC, sobre a PAI. Conta um pouco para nós dessa experiência, porque normalmente um executivo não tem essa experiência, né? Eu gratamente também tenho essa disponibilizo parte do meu tempo para atividades sociais, né? A gente acaba convivendo, eu acabo ajudando bastante o Lar dos Idosos. São 4 casas que nós temos convívio bastante próximo, e lá você vê tudo, né? Você vê desde a criança até uma pessoa de mais idade na PAI, né? Sim. Outros profissionais veem a criança, né? Embora nós também ajudamos as crianças, né? Na universidade que eu sou natal, eu sou nascido, nós temos a questão dos idosos, e é triste ver quando o idoso vai para lá e alguns a família visita e alguns ficam lá abandonados, né? Conta um pouquinho dessa experiência para nós, que eu acho que isso é interessante na liderança. Olha, Rodrigo, eu acho que pensando como um profissional hoje, um executivo no Brasil, né? O fato de eu ter podido ter essa oportunidade desde cedo, pela minha avó ter fundado a PAI, minha família inteira sempre esteve envolvida. Meu tio já faleceu, mas ele tinha síndrome de Down, né? Ele nasceu com síndrome de Down. Então isso foi a razão que minha avó se envolveu, meu avô, minha mãe se envolveu muito. Então desde pequeno tinha as feiras da bondade que eram feitas aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo talvez lembre, que eram feitas para arrecadar. Eu trabalhava com 10, 12 anos a barraca da minha mãe, que era a barraca da Pichincha. Eu era bom de matemática, né? Tanto que eu fui sem dinheiro. Então ela me botava no caixa para fazer as contas, eu fazia a conta rápido e eu ajudava. Então, desde cedo eu sempre fui ensinado, né? Sempre tive isso na cultura da minha família de estar ajudando, né? E isso me ajudou em alguns pontos que é importante mencionar aqui, porque muita gente acaba não dando tanto valor para isso. Mas o fato de você estar ajudando e vivendo vivendo num ambiente que talvez é muito diferente do teu ambiente profissional, acaba te dando uma perspectiva diferente. Eu posso dizer que muitas vezes eu estava com problemas que eu achava que eram insolúveis no trabalho, e aí eu ia num dia na PAI e via uma pessoa com síndrome de Down conseguindo montar um brinquedo lá que ninguém diria que ele era capaz de montar. Tá? E uma família da mãe que andou 12 horas para levar ele lá para que ele pudesse trabalhar e fazer aquilo. E aí eu voltava e falava, cara, não tem problema, esse problema é pequeno. E aí bota as coisas em perspectiva e as coisas voltam, você sabe pegar muito mais rápido. E uma outra coisa também, o fato de eu estar envolvido com voluntário e eu ter ajudado nessa gestão, nessa transformação da gestão dentro da PAI, até depois a mudança de nome para IJC, então eu acabei sendo exposto à governança corporativa e participando de conselho muito jovem na minha carreira. Isso me deu exposição a experiências que provavelmente eu só teria 10 anos depois. E talvez nem tivesse, porque o mundo corporativo não te ensina isso, né? Porque lá é uma entrega de alma. E muitas vezes o mundo corporativo é prestar um serviço, é realizar a tua atividade, cumprir aquele compromisso daquele acordo mútuo, né, entre empregador e empregado. E lá é muito diferente. Eu já tive a oportunidade também de fazer parte da diretoria da PAI, e eu entrei numa situação lá que
infelizmente estava tendo desvio e o que conduzia a sindicância. E aí eu estava com o novo presidente e vi dois adultos, né, se ajudarem com a forma mais carinhosa que eu vi na vida. Porque eram dois que não eram do mesmo sangue, não era mãe e filho, né, que na essência tem o carinho, mas estavam se ajudando. E aí eu comentei com ele, isso gravou para minha vida, e eu falei para ele, lá em cima na diretoria estão se degladiando, e aqui embaixo estão dando um exemplo de amor incomparável. E eu acho que você comentou muito bem, Felipe, se todos os empresários, todos os líderes, né, e quando eu falo líder, eu falo o diretor, o gerente, o supervisor, o coordenador, e até mesmo as pessoas das empresas convivessem com esses desafios, digamos assim, ou essas oportunidades de aprendizado, melhor, acho que encaixa melhor o termo, com certeza o mundo das empresas seria diferente. Seria uma entrega mais de coração, com mais amor, com mais entendimento e com mais resultado. Com certeza. E é interessante, até mencionando o Dal Bosco, ele fala muito dos conflitos de gerações, né? Que hoje as gerações elas não trabalham tanto como antigamente por obrigação, por dinheiro. Eu acho que no meu tempo e até o tempo dos meus pais, muita gente vinha do interior e aquele era a primeira oportunidade de trabalho, então o engajamento era muito alto naquela época. Sim, Hoje, 20, 30, 40 anos numa empresa, 50 anos numa empresa. o sonho da pessoa era ficar muitos anos e crescer dentro daquela empresa. Essa realidade tem mudado muito. E então, aquele negócio que falava que antigamente, para você ter engajamento e ter o comprometimento daquela pessoa, bastava você pagar o salário direitinho, mês a mês, e dar oportunidade para a pessoa crescer, hoje já não é mais assim. Hoje você tem que ter outras coisas que estão até mais importantes para essa geração que está vindo, como propósito, como qualidade de vida. E muitos líderes não estão preparados para isso. O cara acha que engajar é colocar um procedimento que tem que seguir e cobrar que o cara siga aquele procedimento, sem dizer o porquê. E isso não funciona mais. Hoje em dia você tem que mostrar o que aquilo vai fazer, qual que é o impacto que aquilo vai gerar, por que ele tem que estar lá. É uma forma diferente de liderar. E o terceiro setor tem muito isso, tá? Porque a pessoa não está lá pelo dinheiro. Grande maioria não está lá pelo dinheiro, está lá porque acredita naquela causa. Então, por que a gente não pode aproveitar isso também no setor privado, né? Quase a totalidade não está lá pelo dinheiro, né? Porque entre ser professor na PAI e ser professor de crianças que exigem menos do professor, se for pelo dinheiro, ele vai para uma escola. Sim. Né? Então, acho que na PAI, né, acho que a totalidade está engajada com o objetivo, né, com o propósito. É muito diferente, né? Mas eu acho que dá para aproveitar muito mais isso nas empresas privadas. A gente fala muito pouco com os nossos funcionários, a gente entende muito pouco da vida deles. Eu acho que até algumas empresas familiares mais antigas têm isso muito forte. Falam, entendem e mostram a cultura e fazem. E são as empresas que mais têm sucesso. Acho que um exemplo que eu tenho muito claro disso é a própria Porto Seguro. Porto Seguro é a potência que ela é hoje por causa dessa visão que os donos tiveram lá atrás, que a família teve e que é imbuída até hoje. O fundador vai o dia a dia, cumprimenta todo mundo, passa, é um cara super humilde e está lá ouvindo, né? Então, no Bradesco, o Amador e até o próprio o Brandão descia e falava com todo mundo. Eu lembro uma vez que minha avó foi lá visitar ele desceu para receber minha avó lá embaixo, subiu com ela, mostrou, falava com as pessoas, apresentava ela no meio do caminho, como se estivesse quase que num bar falando com as pessoas. Então, esse liderar pelo exemplo, esse pegar o tempo para explicar o porquê que aquela função que você está fazendo vai gerar um benefício lá na ponta. São coisas que são muito subestimadas do impacto que podem ter. Porque você mandar a pessoa, quando você manda e chega, você vai fazer isso.
você tira toda a criatividade do negócio que aquela pessoa está fazendo. Então pode ter 1000 maneiras de fazer melhor, mas ela não vai pensar em nenhuma delas, vai fazer do jeito que você pediu. E agora pensa, essa pessoa está no dia a dia, provavelmente ela conhece muito mais aquilo que você está pedindo para ela fazer do que você. Você está tolhendo a criatividade dela, você está destruindo valor para sua empresa. Então, você criar esse ambiente, conduzindo pelo exemplo, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para o sucesso da sua empresa. Legal. Felipe, o papo está ótimo, né? Excepcional. Chegamos ao final do primeiro bloco. Agradeço a audiência de todos e até o segundo bloco. Olá, pessoal, estamos de volta. Nosso segundo bloco. Estou aqui com o amigo Felipe Clemente. Novamente, obrigado, Dal Bosco, pela indicação. Um profissional excepcional, uma experiência maravilhosa e com certeza está trazendo uma curva de aprendizado para nós muito diferente do que outras pessoas que participaram do programa trouxeram. Seja muito bem-vindo de novo. Eu estava falando com o Felipe aqui e ele falou de um livro, Monge Executivo. Conta para nós um pouco, eu não li esse livro, mas entendi que tem uma essência muito bonita aí na história. Bom, Rodrigo, o Monge e o Executivo, né? E o que me fez gostar tanto desse livro, eu sou católico também, então a gente tem alguns valores aí de se doar para as pessoas, de pensar no próximo e tudo. E eu nunca tinha ligado muito isso com a parte profissional, né? A gente sempre tenta separar a religião de política, né? E de negócio, de tudo. Mas às vezes não dá conflito, né? Para não dar conflito, né? Aqueles 3 assuntos proibidos de falar no LinkedIn e principalmente nos grupos familiares dentro do WhatsApp, que é religião, família e futebol, né? Então a gente tenta deixar essas coisas todas em cada uma na sua caixinha, né? Mas tem muitos aprendizados que você pode usar. Esse livro mostra muito disso, né? Então, na verdade, é um executivo que ele é convidado por um amigo dele que tinha muito sucesso como executivo a passar uns dias no mosteiro. E aí ele vai e começa a conversar com os monges e daí saem vários insights de como ele poderia ser um líder melhor do que ele era, né? Era um cara muito duro, que não ouvia, que falava, tem que fazer assim, 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 e não conhecia nada das pessoas que trabalhavam com eles, né? E ali fala muito disso, de você se doar para as pessoas. O líder, ele está lá para melhorar as pessoas que estão debaixo dele.
eu acredito muito nisso, que a composição do seu resultado como líder é a composição das pessoas que trabalham com você, né? Sim. O próprio ser líder, você está liderando alguém. Então, quem está com a mão na massa e fazendo são as pessoas que estão embaixo de você, né? E se você consegue, e o grande desafio, né, de todas as culturas e dos líderes é como você motiva aquelas pessoas a seguirem aquela visão que você tem, aquele caminho que você tem, ou até te ajudar a chegar naquele caminho, né, aquele objetivo que foi traçado lá para frente. Então, grande parte das pessoas reclama muito que conforme vai crescendo, aquela visão que você tem, você não consegue fazer as pessoas irem para lá, né? Aí você tenta botar processos, você tenta botar um monte de incentivos, tanto incentivos positivos quanto negativos, para que as pessoas cheguem lá e muitas vezes não tem sucesso. E ali te dá algumas formas de você fazer isso, né? Muito para você, primeiro, entender a necessidade daquelas pessoas, o potencial delas e conversar, abrir, ter conversas francas, né? Você mostrar exemplos do que você quer, né? Eu já vi inúmeros líderes que faz um discurso lindo, mas que depois na prática não faz aquilo que se pregou. Eu tive um exemplo de um líder que queria que a gente economizasse muito na empresa. Precisamos economizar, estamos num momento de crise e tal. E aí logo depois ele pega e vai fazer uma viagem para fora pela empresa e pega classe executiva e fica nos melhores hotéis lá de fora. E aí você fica pensando, cara, será que a gente tá tão ruim assim? Se ele está viajando em classe executiva, por que eu tenho que economizar aqui? Né? Então, é muito disso de você fazer o que você prega, né? Eu tenho um grande amigo meu que tinha uma frase que eu adorava, que ele foi do exército, né? Então ele falava que a palavra move e o exemplo arrasta, né? Então, de você dar esse exemplo. Então, tanto Jesus lá atrás deu o exemplo do que ele queria, toda a vida dele, né, a jornada dele foi dando exemplos para as pessoas de como que elas deveriam fazer. Então, até no próprio sacrifício dele no final. Então é importante você como líder dar exemplo. É importante você conhecer as pessoas, entender o que elas querem. E eu vejo uma das coisas que... Você saber o que motiva ela. E uma das coisas mais poderosas que tem é você chegar para a pessoa e falar, eu vou te ajudar a realizar seu sonho. Eu quero crescer na empresa. Primeiro, ver se o sonho da pessoa faz sentido com as capacidades que ela tem. E se aquela posição que ela quer, realmente, com todas as responsabilidades e tudo, né? É uma coisa que ela quer. Já teve gente que eu conversei no one-to-one, que eu faço muito one-to-one com as pessoas, onde eu fui falar, você quer ser gerente? Tá. Se você for gerente, você tem que primeiro liderar pelo exemplo, então você tem que ser o cara mais certinho do mundo. Você não vai poder, muitas vezes, ir para o bar com eles e fazer o que você fazia antes. Quando eu comecei a falar tudo, ele falou, talvez eu não queira ser gerente. Então, legal. Então, mas o que você quer? Eu quero crescer, quero ter sucesso. Cara, você pode crescer e ter sucesso como vendedor. Eu tive vendedores que eu conheci na minha carreira que ganhavam mais que diretor, porque tinham um sucesso tremendo, foram sendo promovidos e foram ganhando mais porque faziam um trabalho espetacular, né? Agregavam muito valor. Então, essa coisa de você ajudar ele a entender o caminho e a traçar esse plano para esse caminho gera um engajamento gigante. E gera outras duas coisas que para mim são muito importantes, que é você tendo o engajamento da pessoa e tendo ele comprometido com aquele ideal de chegar naquele lugar, ele vai, com a experiência dele, saber o melhor caminho para lá. E você deixa com que ele use a originalidade dele, use as ideias dele, use o conhecimento dele para chegar naquele caminho. É muito melhor do que você chegar de baixo para cima e dizer exatamente o que ele tem que fazer. Porque muitas vezes aquilo que você está dizendo pode não estar 100% correto, pode não ser o melhor caminho. E muitas das experiências estão na base, não estão em cima. Não é o que você faz, é como você faz. Então, isso tem um poder tremendo de motivar. Esse livro me abriu para isso. Então, aqui se eu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo o podcast aqui ouça os seus funcionários. Entenda o que motiva eles. Entenda onde eles podem chegar, entenda as capacidades deles e ajude eles a trilharem essa trilha de desenvolvimento profissional.
Se você fizer isso, você vai ter um nível de engajamento que não vai se comparar a nada que você já teve antes. E vai te ajudar a atingir os resultados que você precisa para você também ter sucesso. Então, Felipe, o que é liderar verdadeiramente para você? Para mim, liderar é servir as pessoas. É mostrar para elas como que elas podem se desenvolver, mostrar para ela que aquele caminho que a gente está imaginando vai trazer resultados para ela, vai trazer resultados para a empresa e vai ter impacto na sociedade. E mostrar que aquele trabalho que ela faz não é um mero trabalho, é alguma coisa que está impactando a vida de outras pessoas. E mostrar como que isso está acontecendo. Sabe, eu fiz uma consultoria no final do ano passado, numa empresa de transporte. E a mocinha, a Ana, ela estava imbuída, né, da área de segurança, estava imbuída de cobrar a velocidade dos motoristas. Aí chegaram para ela e falaram, ó, você passar de 90 km por hora, que é o pico máximo, né? Orientação, advertência e gancho. Simples assim, seco. Uma moça nova, cheia de vida, né? Um mundo pela frente para conquistar e aprender, né? Tendo que chamar a atenção de motoristas com 40 anos de estrada. E no meu entendimento, né? Depois acho que comprovou-se isso não da forma correta. E a gente via nos olhos dela que era frustrante aquela atividade. E como eu dividi, como era por células, acabei dividindo mesmo lá com o pessoal do operacional, e foi até uma proposição minha de ficar mais próximo para poder ter acesso às informações, entender os movimentos, fazer as perguntas para propor movimentos diferentes. Eu falei, Ana, me mostra como é que se faz o teu serviço, que não me incomodou. Não, eu pego o relatório assim, né? Eu faço desse jeito e tal, se acontece aqui, lá esse cara aqui passou, deu 91, esse aqui deu 92, esse aqui deu 93, dando por hora e tal, e eu falei, agora me mostra aquele caminhão lá. Mas por que? Ela falou, não, me mostra aquele caminhão. Que costumam chamar de dedo podre. Tem uma pilha de relatório, vai despachar com o teu chefe, ele vai assim, me mostra essa folha aqui. Ele É aquela que tem, exatamente tudo quando tem que 1000 errado folhas, ali. né? Tá tudo ali, né? Não errado, mas gratamente eu peguei o oposto do que ela tinha me mostrado. Daí eu falei assim, Ana, tá vendo que esse motorista aqui que eu te pedi para você ver, tá vendo que ele tá 89,90, 89,90, 88, 89,90. Esse cara tá forçando 90 km por hora. Ele tá andando a 90, ele não tá fazendo média, ele tá aumentando o risco dele de acidente, né? Ele tá desgastando sobremaneira o caminhão. E esse outro motorista deixou o caminhão embalar na descida e por um descuido deu 91. Não descuido, porque não dava minuto, segundos dava, às vezes dava pico. Então, esse motorista, você chama ele, conversa, fala, ó, subiu o alerta, dá uma seguradinha, dá uma controlada. Esse é um motorista ótimo para a empresa. Quando estiver fazendo isso, você está economizando combustível, pneu, manutenção, né? E diminuindo o risco. Agora, esse outro, que não está passando, porque ele tá superaquecendo os freios, esse precisa ser chamado a atenção. Orientado, de chamado a atenção, se ele não se corrigir. Quando ele entendeu isso, foi uma das expressões mais bonitas da minha história profissional. Os olhos dela brilharam. Ela entendeu o sentido do que ela estava fazendo. E eu acredito que até hoje, né? Eu sei que ela está na atividade ainda porque eu vejo as postagens dela. Acho que ela está realizada com o que ela está fazendo, porque ela agora está sendo assertiva, está sendo equilibrada, né? Está sendo parceira, né? Está orientando, porque não é no ferro e fogo que funciona muitas vezes. Às vezes não tem o que fazer, mas a maioria das vezes é conversando, e a grande maioria das vezes é conversando até haver um entendimento, né, de orientação. Eu acho que é um pouco disso que você fala, né? E eu pactuo do que você falou, porque eu acho que liderar é exemplo. Porque senão é mediocridade, né? Eu não posso exigir. Eu tive reuniões executivas de diretores, tem que reduzir 10%. Eu perguntava, você consegue reduzir 10%? Você vai reduzir eu 10% não consigo, do eu seu não salário? consigo, mas então, se você não consegue, por que ele tem que reduzir? Se você não consegue fazer, por que você tem que mostrar o caminho para ele? A obrigação é tudo mostrar o caminho. Agora, lá ele consegue fazer 8, no outro faz 12, na média vai dar os 10. Mas isso é estratégico, isso é inteligente,
né? Isso é pensado, isso é planejado, é projetado, é analisado. Agora, chegar lá e reduz 10 na régua seca, é aí que vem a frustração, né? É porque você não entende o porquê daquilo. Está sendo colocado e às vezes você vê o cara de cima te pedindo para fazer uma coisa que ele não está disposto a fazer. Isso é como você destrói cultura. E aí você só sobra o processo. E o processo é burro. Porque quem fez não conhece toda a realidade do mercado e o mercado muda muito rápido. Sim. Então aquilo, provavelmente, os processos que você tem já estão defasados com o que o mercado precisa. Então a cultura é mais... Por isso que falam que a cultura come o processo no café da manhã. Então é exatamente porque a cultura te deixa ter flexibilidade de te levar no caminho certo. Mas, por exemplo, o que eu faria nesse caso dessa sua menina? Eu falaria para ela: você não está aqui para controlar a velocidade, você está aqui para diminuir risco de vida dessas pessoas, para salvar a vida dessas pessoas. Então você está aqui para garantir que ele está numa velocidade que seja segura para ele e para as outras pessoas que estão lá. E você tem que incentivar ele de uma forma positiva, porque você não começa a elogiar os caras que ficam. E uma outra coisa que eu faria: ela já andou com um cara no caminhão, bota ela 2 dias andando, para ela também ver o que ela está cobrando e as dificuldades. Experiência de causa. E aí ela tem até muito mais propriedade para cobrar, porque o cara fala: você não está comigo lá, você não sabe o que é aquilo. Você fala: não, eu já fui, eu sei o que você sofre. Eu sei o que às vezes você está no final de tarde na estrada com luz na cara, ou então um outro caminhão que vinha muito rápido atrás e que você teve que aumentar para que ele não batesse em você. Então tem vários fatores que muitas vezes o cara que está ali dentro controlando só número não está vendo. Num dos podcasts que eu fiz agora por esses dias, eu falei com uma pessoa e nós entramos no tema liderança. E nesse tema liderança, eu dei um exemplo meu de vida, né? Eu nunca liderei de trás de uma mesa. Eu sempre estive junto com o meu pessoal, verdadeiramente junto. Se tivesse que carregar um caminhão, lógico que eventualmente, esporadicamente, né? Sentindo a diversidade, sentindo a condição, sentindo o momento, sentindo, né, o em volta, entre outros, e até muito mais do que isso, é que quando ele me pede recurso, eu não tenho que preencher um relatório interminável para me pedir algum recurso. Quando ele me pede 10, eu sei que ele precisa de 15, o líder já disponibiliza 15. É isso que faz as empresas tracionar. E é incrível, Felipe, como eu trabalhei em empresas também grandes e trabalho né, hoje no conselho, mas com consultoria você vê isso, e como executivo você vê isso, né? Como as empresas têm uma habilidade para fazer o contrário, né? Engessar o processo. Estar de longe, né, no ar-condicionado, no conforto, né, com o secretário, estrutura de staff em volta, preparando o relatório, montando análise e você cobrando a longa distância sem conhecer, né, a realidade para poder realmente ajudar, que é o que você fala como entre outras coisas, de ter esse propósito, né? E liderar pelo exemplo mesmo, é estar lá junto, né? Acho que, não sei se você partilha da mesma opinião ou não. Com certeza, eu acho que é interessante. Normalmente o cara coloca controle quando ele tem medo das coisas, e ele tem medo das coisas quando ele não conhece. Então, quando ele não vai a campo e não sai, não está no dia a dia, ele quer colocar mais controle porque ele não tem certeza do que está acontecendo. O mesmo exemplo que você deu aqui. Você estando lá, você sabe a realidade dele. Ele realmente precisa disso. Eu não preciso de 10, 15 relatórios para me falar isso. Então, o líder que está mais próximo consegue tomar decisões mais rápido e mais assertivas. Mas é incrível como é o contrário, né? Infelizmente, né? Eu trabalho em grandes empresas, né? E às vezes nós encontramos feudos, né? Eu costumo falar que é o oceano azul. Às vezes o líder consegue montar o oceano azul dele com a estrutura de staff e ali ele se estabiliza e parece uma muralha intransponível, né? E aí você começa a gastar mais tempo resolvendo as coisas dentro de casa do que olhando para fora. E essa eu brinco que é a morte lenta das empresas muito grandes. Morte, isso mesmo. E aí tem um tema que você falou muito bem, né? E o que motiva, no teu entendimento? Olha, eu vou dizer primeiro o que me motiva. Eu gosto de fazer uma diferença. Eu gosto de sentir que o que eu estou fazendo tem sentido para outras pessoas e que estou ajudando.
acho que pela minha educação, pelo que eu vivi tudo, né? Tem gente que motiva tem outros tipos de motivação. Dinheiro é um deles, mas só te motiva quando você não tem o básico para viver. Chega um ponto que ele para de ser uma motivação O muito principal grande, motivador. né? Agora tem gente que se motiva para fazer outras coisas que gostaria, para ter tempo de fazer outras coisas. Tem gente que tem motivação ligada a ter o reconhecimento. Então, é importante, primeiro, você entender o que te motiva para fazer uma coisa que seja feliz. Eu acho que sempre que você é feliz no que você faz, que você gosta, você faz melhor e você vai ter mais sucesso. Então, sempre olhe se aquilo é realmente aquele caminho, um caminho que você quer. A gente olha pelo lado negativo, né? Mas eu vou usar uma palavra, né? É tesão. Com Você ter vontade, tesão, com né? garra, com... E eu tenho muitas vezes que eu chego pro cara e falo, cara, o que te motiva? Eu tenho um exemplo da minha família, com meu pai, que foi bem interessante. Porque a gente está fazendo um processo sucessório, meu pai é fazendeiro, né? Eu era o mais velho e, teoricamente, eu deveria assumir a fazenda, né? Eu tinha uma carreira que eu estou fazendo, eu falei, pai, eu não consigo fazer isso. E eu vejo minha irmã com uma garra tremenda fazendo, só que minha irmã é do meio, e é mulher. Então, para o meu pai, que já está com 80 e poucos anos, primeiro que a gente É um homem, né? Então, ele queria que eu fosse e tal. E a gente chegou num bem bolado. A gente criou uma governança de conselho. Eu sou um conselheiro. Ele é o presidente do conselho. E a gente colocou minha irmã como executora, como gerente geral da operação. Tá? E aí todos os investimentos estratégicos e pessoas eu falo. E aí tem coisas que ela sabe que ela não vai conseguir com ele, ela vem falar comigo, eu falo com ele e dá certo. Mas aí chegou uma hora que a gente falou, cara, eu quero que meu pai seja feliz, né? Eu estou vendo ele com 88 anos, com saúde ainda. Aí você fala, putz, você não precisa ficar o dia inteiro lá, pode fazer viagem, sabe, fazer alguma coisa. Então a gente chegou um dia e falou, pai, o que te dá tesão? O que você gosta de fazer? O que é aquela coisa que você sai assim e fala, puta, consegui, que legal. E para uma viagem, o que você quer fazer? Ele, filho, o que me dá mais tesão é quando eu fecho uma negociação boa de soja. Bom, aí o que a gente fez? A gente deixou toda a parte de negociação com ele. Todo o resto que ele não gostava, a gente dividiu entre a gente para fazer. É a fazenda, não adianta. Então, faz parte. Estava pensando que ele ia falar, eu quero viajar, quero conhecer a Rússia, quero ir para a Europa, não sei. Não. Quero fazer uma boa negociação de soja. Dalai Lama fala isso, né? Que a verdadeira felicidade é você saber aproveitar e valorizar aquilo que tu tem. Quando você é completo com aquilo que você tem, você está na verdadeira felicidade. E é um paralelo interessante, né? Como não entrando em religião, né? Mas em religiosidade, né? E aí nós podemos dar os mais diversos nomes para Deus, de Alá, né, de grande arquiteto do universo, né, se for, né, que tem algo que é muito maior do que todos nós, né, cada um com a sua doutrina, né, como isso é maravilhoso por natureza, né, e a gente vê pessoas extremamente humildes. Eu tive um aprendizado muito legal. Eu trabalhava na Mercúrio e tinha um supervisor, tinha um chefe de praça, que a gente chamava, era perfeito. Nunca faltava mercadoria, não dava avaria, não tinha sobra, carregava no tempo, saía no tempo, bem acondicionado e tudo. E nós chamamos ele para promover ele para supervisor. Aí ele falou, seu Rodrigo, eu reformei minha casa ano passado com a minha esposa. Eu terminei de reformar meu Fusquinha. Eu tô perto de me aposentar. Não quero dor de cabeça aqui, esse pessoal aí do terminal. Ele estava no estado pleno de realização. Ele não precisava ser diretor e dono. Ele foi mais inteligente que você naquela hora. Com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, e aí a religiosidade, a espiritualidade, você acreditar em algo maior, que te leva a ter uma perspectiva maior, você sair do seu dia a dia e olhar, é como se você saísse da tela da TV e fosse ver de fora, do entendeu? casulo. Você tem sair do teu quadrado e começar a olhar para fora as coisas. Isso acaba te dando uma estabilidade emocional muito maior e te ajuda na tua vida. Quem consegue fazer isso, quem tem religiosidade, quem consegue ter essa visão lá fora, e aqui não é acreditar numa religião, é ter espiritualidade, é olhar, ter uma visão de fora do teu dia a dia.
isso faz com que você seja um profissional muito melhor, você seja um pai de família muito melhor e que você consiga aproveitar muito mais essa jornada que a gente sabe que vai acabar igual para todo mundo lá na frente, né? Um amigo muito melhor. É. Um parceiro de trabalho muito melhor. E tem um amigo meu que fala que o segredo da felicidade é aproveitar as pequenas coisas e curtir elas, as pequenas vitórias e tudo. Eu brinco que a minha irmã adora viajar, né? Mas ela fala, um dia ela chegou para mim e falou, eu gosto de viajar, mas eu gosto mais de planejar a viagem do que de viajar, né? Você nunca teve aquele negócio que é interessante de você falar, você vai e faz, por que muita gente faz a fezinha lá para ganhar a loteria? Muitas vezes ele até não acredita que vai ganhar, porque a chance é mínima, tá? Mas faça um raio cair na tua cabeça do que você ganhar a loteria federal, né? Mas só de você imaginar o que você vai fazer com todo aquele dinheiro é tão legal, né? Viver. Vou fazer essa viagem, vou fazer aquilo. Isso aqui te traz uma felicidade tão grande que eu já pago o bilhete do negócio. Você ter sonhado tudo aquilo, às vezes é muito melhor até do que você ter vivido aquilo. Muitos ricos, quando vivem o negócio, falam, puta, era melhor no sonho do que aqui. Um filme da Segunda Guerra Mundial, acho que é Dolittle, que foi um dos grandes arquitetos da aviação americana, ele fala que a verdade é de quem mais acredita nela. Interessante, né? Felipe, chegamos ao final do segundo módulo. Tá excepcional a conversa, um aprendizado muito legal, uma troca de experiência muito gostosa. Agradeço a todos pela audiência até agora e até o próximo bloco. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro módulo, né, do Papo Sem Fronteiras. Estou aqui com o Felipe Clemente, que é um especialista em liderança, foi executivo de grandes empresas ao longo do seu histórico profissional, tem experiência internacional, começou como engenheiro, começou explicando lá e veio para a área de humanas, né, totalmente diferente, passou pela área comercial, passou pela área de saúde, tem uma experiência muito ampla, muito positiva, e em especial, uma coisa que eu valorizo muito, né? Ele conhece muito da neurodiversidade. Ele tem um case muito legal para contar. Eu tenho um particular na minha família também, e eu acho que com certeza um dos maiores aprendizados de hoje. Conta para nós um pouco sobre a neurodiversidade, Felipe. Bom, obrigado por estar de volta aqui, Rodrigo. Bom, eu acabei me apaixonando por isso por dois motivos. Acho que tem dois fatos de tempos diferentes, mas que estão muito ligados. Minha avó, que
teve meu tio com síndrome de Down, ele já faleceu, mas que levou ela, na época, por preconceito, por acreditar no potencial, que ele não ia ser uma planta, que ele ia ser uma pessoa, que ele ia conseguir viver e se desenvolver e ser feliz, de fundar a PAI de São Paulo, foi a segunda PAI que foi fundada, e criar, com isso, possibilidades, não só para o Zeca, meu tio, mas para todas as crianças e famílias que estavam naquela mesma situação, né? E eu acabei tendo, eu vou dizer a bênção, porque para mim é bênção, de ter o meu filho mais novo, o Guigo, o Guilherme, que nasceu há 11 anos atrás e que tem hoje o TEA, né, o espectro autista. E isso me acabou fazendo com que eu começasse a pesquisar muito o mercado sobre isso, né? E uma das coisas que eu tenho visto é que cada vez mais você tem hoje pessoas neurodivergentes. Tem crescido muito. Nos Estados Unidos eles já falam que a cada 1.000 pessoas, mais de 35 tem algum nível de autismo ou de neurodivergência. Esses números já estão, os últimos dados já estão levando esse número para perto de 60. Então, começa a ser uma parte muito relevante da população, né? É que agora acho que consegue identificar melhor também, né, Felipe? Então, Porque antigamente, só se tivesse se fosse muito diferente do que nós entendíamos como normal no passado, e hoje acho que com a evolução da medicina, das especialidades, a gente consegue classificar melhor isso, né? Sim, com isso, Rodrigo, eu acho que falam de aspectos ambientais, que a gente tem comido muito mais comidas industrializadas, tem aspectos sociais também, das pessoas terem filhos hoje mais velhos, né? Então, começa-se hoje a trabalhar mais tarde, muitas vezes, e hoje, felizmente, a grande parte das mulheres estão empregadas, né? Estão trabalhando e acabam optando por terem filhos. Os casais acabam optando por terem filhos mais tarde. Então, tem vários fatores que dizem que podem envolver nisso. Mas o fato é que está crescendo bastante. E hoje a sociedade enxerga isso como um problema. Mas, na verdade, eu gostaria de trazer uma visão diferente. Eu acho que isso é uma oportunidade. Hoje você tem menos de 15, 20% dessa população realmente empregada, apesar do governo até criar cotas para isso nas empresas, né? Então, muitas empresas veem isso como uma obrigação. Só que quando você tem essas pessoas incluídas da maneira correta nas empresas, quer dizer, com os subsídios e os treinamentos e as ferramentas para que ela realmente seja um membro efetivo daquela empresa, você tem uma vantagem estratégica tremenda. Primeiro na cultura, porque na hora que você está do lado, se vocês lembrarem no bloco anterior, eu falei daquele negócio de você olhar o problema, né? E botar em perspectiva. Então, às vezes você está do lado de um cara lá que o time perdeu, ele está pé da vida, não está trabalhando direito, ele vê uma outra pessoa que tem muito mais dificuldade que ele e está fazendo aquele emprego da maneira correta, sorrindo, sem reclamar, sorrindo. Ele fala, caixa, se esse cara está fazendo isso, por que eu não posso estar fazendo melhor, né? Você aprende a respeitar mais as diferenças, porque você vai ter que aprender a se comunicar de uma forma diferente com aquelas pessoas. E isso faz com que você comece a enxergar as coisas diferentes. Quando você começa a enxergar as coisas diferentes, às vezes você enxerga maneiras diferentes de fazer aquela coisa melhor, né? Então você começa a entender melhor daquilo. A outra, muitas vezes você tem que gastar mais tempo explicando aquela função para aquela pessoa. Na hora que você está explicando, você acaba vendo maneiras de fazer aquilo melhor, ou acaba entendendo melhor aquilo, porque você tem que aprender para explicar. Então, tem vários benefícios que você pode ter. Uma outra coisa que também acontece, principalmente com os autistas, é que você tem autistas que são de altíssima performance e que poderiam estar trazendo um benefício gigante para a tua empresa. Mas por o seu processo de admissão ser igual para todo mundo, uma linha de montagem, quando chega uma pecinha um pouco diferente, aquela linha de montagem rejeita aquela peça. E muitas vezes você está rejeitando alguém que poderia trazer uma diferença incrível para a sua empresa. Então tem muito talento bom que não está sendo aproveitado por isso.
Algumas empresas, como a Microsoft, como a Google, já estão vendo isso e estão mudando a forma de fazer as entrevistas. E aproveitando esse potencial. E pegando pessoas por salários que muitas vezes, para você pegar uma pessoa do mesmo nível daquelas, você teria que pagar 4, 5 vezes a mais. Estão pegando pessoas de altíssima performance que não estão sendo aproveitadas no mercado, porque você não está sabendo administrar uma contratação da melhor maneira, ou entender essas diferenças. Você sabe que eu comentei contigo, né? Eu também tenho um filho, né? Ele é especial, ele é deficiente visual, desde a nascença. Ele nunca foi diagnosticado como autista, mas ele tem pautas autistas e, por algum motivo, ele tem um atraso entre a idade cronológica e a idade biológica. E é um apaixonado por ônibus. Tudo que você pensar em ônibus, em motores, série, etc e tal, e transmissão, e que ano que saiu, de que jeito, com que motor, por que saiu, ele para um pouco, né, vira os olhos, né, porque ele não enxerga, ele fala, não, nesse ano não saiu essa novidade, ou esse recurso, esse motor, etc e tal, e é fissurado. E é interessante como ele, assim, ele traz o tema para o tema que ele quer conversar. Você pode tentar tirar ele arruma a maneira de te trazer para o assunto central, que o assunto central é o dele, né? E é interessante também, porque a gente vive num mundo em que parece que a gente não pode mais dizer o não. O não, muitas vezes, soa como ofensa, rigidez, etc. E com eles, a gente aprende a escutar o não nu e cru. Não quero, não gosto. E simples assim, e acabou. Não estou preocupado se se sentir ofendido, né? Eu podia fazer uma abordagem, né? É direto e objetivo. E lá no começo quando nós estávamos ainda batendo um papo antes de começar o podcast, nós entramos nesse tema, o quanto nós temos certa proximidade nessa questão dos filhos, né? Na questão dessa vivência com o pai, e em poder aplicar isso, né? Nós somos pessoas, como pessoas nós somos, assim, eu sou um cara que erro muito, né? Errei muito na minha vida profissional, mas eu tento muito fazer uma autoavaliação de quanto eu devia ter sido mais flexível, menos flexível, né? Mais centrado, menos centrado, para tentar buscar o equilíbrio. Isso não é uma coisa fácil para todos nós, né? Mas a coisa mais certa que nós poderíamos, talvez, acho que seja da tua opinião também, que eu poderia falar aqui, é o quanto contribuindo com outras pessoas, com outras condições, né, com uma diversidade diferente, com credos, crenças diferentes, o quanto isso pode ajudar no nosso dia a dia. E o quanto, você falou um termo muito interessante, o quanto as pessoas imaginam que esse profissional vai trazer uma performance negativa, quando que, na verdade, ele vai superar sobremaneira um outro profissional porque ele tem foco, né? E tem habilidades natas que nasceram com ele, estão dentro dele, que um outro profissional não tem, né? E aí vem o tema da inclusão, né? Como é que, no teu entendimento, está a inclusão hoje? Eu vejo que você trabalha isso há mais de 20 anos, né? Herdou de berço, de família, entre outros. Como é que você vê isso? Realmente nós estamos incluindo, nós estamos fazendo igual o ESG aí, faz de conta que quem está fazendo o ESG e vai empurrando com a barriga até que exista uma regulamentação que exija, que puna para poder fazer acontecer. Olha, Rodrigo, o que eu vejo, a gente fala muito de inclusão e diversidade, né? E eu vejo, às vezes, muitas empresas trazendo diversidade, né? Trazendo pessoas diversas para dentro, mas não fazendo inclusão. Então, você cria programas que trazem essas pessoas sem a empresa estar preparada, se a cultura da empresa está preparada. Esse é o pior cenário, porque fica pior ainda, né? As pessoas diferentes que são trazidas para dentro, elas não se sentem incluídas, né? Se sentem à parte, não produzem, criam atritos lá dentro e acabam depois saindo. Então, eu vi muito programa desse de você fazer, a minha empresa está incluímos tantas pessoas. Na verdade, você contratou tantas pessoas.
e depois de um ano aquele programa não continua mais. Ou então porque aquilo saiu da moda, não continua fazendo. Então, eu vi muitos programas desses começando e terminando. Os programas que dão certo são aqueles que começam dentro da empresa, com a empresa primeiro se preparando para aquilo. É a brincadeira de você ter o software preparado para aquele hardware que você está trazendo. Então, aquelas pessoas só vão produzir se elas forem acolhidas e se elas forem ouvidas e ter a opinião delas respeitadas e conseguir sentir que é parte daquele time. E para isso você tem que preparar a cultura da empresa. E demora. Tá? Então, muitas empresas querem ir para a diversidade antes de ter isso. Porque o pai e a mãe convivem, né? O pai, a mãe e o irmão convivem, né? Com aquela especialidade. Então, a gente também tem uma curva de aprendizado. Só que é uma curva de aprendizado muito mais lenta, que começa como um bebê, depois, né, como criança, como jovem, adolescente e adulto, né? A empresa recebe um adulto. Ela não teve o tempo de aprendizado de bebê, de criança, de jovem, adolescente e de adulto. E se a empresa não se preocupa verdadeiramente com isso e desenvolve um programa e acompanha isso de forma muito particular, muito intensa no começo, não vai dar certo, não tem como dar certo, né? Porque são às vezes, mundos, realidades e verdades diferentes no mesmo objetivo. Então, é por isso que no IJC, né, antiga PAI de São Paulo, a gente faz a inclusão profissional de uma forma diferente. A gente tem todo um trabalho que é feito na empresa antes. A gente vai lá, mapeia os lugares, mapeia as pessoas, vê aonde que ela se encaixa melhor, prepara o time que vai receber. Então, é um processo de 6 meses. Só que a vantagem que a gente tem é que essas pessoas, depois de 2 anos, 96% ainda estão lá, enquanto a média de mercado é abaixo de 70%. Eu acho que aí vai uma chamada, eu tenho certeza que os nossos especialistas da área de marketing vão saber preparar, né, um short de uma chamada nossa, né, aos empresários, aos executivos, né, para que busquem lá no IJC, né, antiga PAI de São Paulo, né, ajuda e contribuam com a PAI e com o JC, né, preparando a sua equipe da sua empresa e preparando esses profissionais para que eles consigam ter essa aderência de 96%, enquanto a grandíssima maioria não passa, não tem aderência do que mais do que 2 anos de empregabilidade num turnover muito mais rápido. Venha com a gente verdadeiramente nesse propósito, com esse objetivo, né? Enalteça e valoriza as instituições que verdadeiramente não só trabalham essas pessoas, como preparam essas pessoas para o mercado de trabalho. Talvez você possa ser um desses apoiadores. Eu acho que é isso que faz sentido, né? E aqui um alerta. A gente está passando por uma revolução gigante com a entrada das IAs. O que era diferencial antes, que era o conhecimento tecnológico, o que eu falo inteligência bruta, isso vai virar commodity com as IAs chegando. O que vai fazer diferença no futuro vai ser a forma como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com seus clientes, a criatividade e a forma como você se comunica. E essas são características que você consegue com diversidade dentro da sua empresa. Então pense bem nisso, porque isso pode ser um diferencial estratégico para vocês no futuro. Felipe, nós, antes de ir para os minutos finais, nós fizemos um podcast com o Cleiton. O Cleiton, ele é técnico do Corinthians e da seleção Down. Ele, inclusive, tem lá, ele faz um trabalho particular com atletas Down. Ele foi treinador da seleção brasileira de Down. Eles têm 3 campeonatos mundiais de futsal e um futebol de campo mundial com ele de futsal. E aí, por questões, pelo que eu entendi, questões políticas, ele acabou saindo, infelizmente, né? A seleção brasileira acabou perdendo essa aderência a nível e essa visibilidade a nível internacional. Se fosse possível, talvez rever isso e tal, né? Ajudar. Eu acho que o propósito é muito maior do que a nossa vontade, do que as nossas vaidades, né? Mas ele continua esse trabalho. E aí ele contou para nós aqui, explicou o quanto isso é importante para o comportamento desses meninos dentro de casa.
né? De adquirir independência, porque lá ele não tem, ele falou assim, lá não tem moleza. Ele vai ter que chegar, ele vai ter que vestir o tênis dele, a meia, ele tem que se preocupar. Ele fez, inclusive, o menino voltar, porque ele não levou, ó, acho que o tênis, ou a meia, ou a caneleira. Então, assim, se não tiver caneleira, não vai jogar. Você é responsável pelo teu material. São níveis mais elevados, né? E aí o menino ficou bem agitado e tal, nunca mais esqueceu, e é um dos melhores atletas. Então, nós também ajudamos eles a entender um pouco uma realidade de mundo nossa, né? E eu acho que é uma curva de aprendizado mútuo, né? E que acaba beneficiando. Eu quero aproveitar, né, e te pedir, nós ficamos aqui praticamente uma hora conversando, qual que é o recado? Qual que é o recado que você daria para os executivos, para os empresários, né, para as pessoas da sociedade? Qual que é o recado que você acha que valeria agora, dar para todo esse povo? Eu acho que o principal recado que eu poderia dizer é: seja um líder mais humano, se aproxime das pessoas, entenda as dificuldades que tem, entenda a dificuldade do teu cliente, vá mais próximo, se aproxime tanto dos seus funcionários como dos seus clientes. Mostre para os seus funcionários o porquê que eles estão fazendo aquilo. Dê um sonho para eles. Isso vai fazer uma diferença tremenda no seu negócio. Sim, estamos nos minutos finais, eu quero agradecer teu tempo, a tua colaboração, essa curva de aprendizado que eu entendo que é único, né? Minha falecida mãe falava que o cavalo passa uma vez encilhado, né? Ou você monta em cima, você vai correr atrás dele a vida inteira, e é com certeza um aprendizado único, né? Pode ter outros momentos, mas não um momento igual a esse. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que nos prestigiam nas redes sociais, né, que dão engajamento, que dão visibilidade para esse trabalho. A nossa proposta do Papo Sem Fronteiras é levar conhecimento diversificado, né, na tentativa de preparar as pessoas, de modo geral, de maneira mais ampla, né? Do nosso jeito modesto e simples de ser, mas tentando mostrar possibilidades, adversidades diferentes, né? E caminhos, né? Talvez caminhos diferentes, como você muito bem falou. Diferente. Muito obrigado de novo. Seja sempre bem-vindo no nosso programa e espero recebê-lo novamente aí para nós falarmos um pouco mais sobre essa questão desse mundo da inclusão, que eu vi que você é um especialista com conhecimento de causa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse bate-papo possa ajudar pessoas que passaram por alguma dessas situações aí a encontrar um caminho legal. Foi um prazer e uma honra estar aqui. E eu posso dizer que eu ainda sou um aluno, estou aprendendo bastante sobre diversidade. O tema é bem diverso, parafraseando. Mas é uma coisa muito legal e que dá muita compensação depois para a gente. Acho que o termo correto seria prazeroso. Isso. A sensação de quando você trabalha essa questão social e aquela sensação de realização é um sabor indescritível. Você dorme muito mais gostoso no travesseiro no final da noite. Com certeza. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí pela audiência. Um abraço.